Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo. E o Bola em Jogo dessa sexta-feira que vai repercutir o jogo de ontem de Asa e CRB pela Copa do Nordeste, além dos outros resultados. Vamos falar também de Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. E claro, aquecer para o fim de semana que tem muito futebol. Tem Série D, tem Série B, tem Campeonato Brasileiro da Série A e muito futebol pra gente falar agora no Bola em Jogo. Para falar disso, estou aqui com ele, Fábio Novaes. Fala, Felipe! Fala, meu irmão, Tamo tudo junto bem? aí. Sexta-feira, naquele clima, né, gostoso da sexta-feira, chegando o final de semana, muito futebol para acontecer, mas, primeiramente, vamos contar o que aconteceu na noite de ontem, lá em Arapiraca, já com os melhores momentos da partida entre Asa e CRB, que logo aos 20 minutos já estava 2-0, viu, Felipe? Tá aí, Alex Bruno, artilheiro, e o Wanderson. Teve uma falha ali do lateral esquerdo, né? Menino da base, Olá. estreando aí na Copa do Nordeste contra o Asa, né? Teve esse primeiro gol aí. Alex Foi Bruno, falha do Henry, não foi? novamente, né? Novamente. Novamente. Agora essa daí foi do lateral esquerdo da base, né, Felipe? Falha, depois o Falha Wanderson. incrível. Wanderson fez gol também naquele jogo de 3-0 pro Asa na fase de grupos. E o CRB que foi um time misto, reserva, e realmente perdeu qualquer chance de classificação na Copa do Nordeste. Agora só um milagre para conseguir a classificação. Muita dificuldade o CRB tem jogando com um time misto reserva. No segundo tempo, o técnico Barroca até colocou sua artilharia da Belmonte, Danielzinho, depois entrou o Mikael, numa tentativa de fazer um gol ou empatar a partida, mas não conseguiu. Nós vemos aí, Felipe, nos melhores momentos que o CRB não consegue chegar na área do Asa se não for assim. Bola alçada na área, um escanteio que chega, teve esse chute aí de fora da área que bateu no travessão, um belo chute, mas assim, a estratégia montada pelo Itamar Schürrle foi perfeita, porque ele foi para cima do CRB, fez logo os 2 gols e aí segurou e o CRB ficou nesse chuveirinho o tempo todo, e aí nesse contra-ataque também teve uma bola na trave também do Asa que poderia ter aumentado o placar para 3-0. Então assim, estratégia perfeita do Itamar Schürrle. Barroca colocou sua artilharia de peso no segundo tempo, mas não deu resultado. Se os jogadores estavam próximos de estourar, Felipe, se podiam jogar 45 minutos, por que não entrar já com esses jogadores, resolver o jogo e depois segurar? Foi a estratégia que o Itamar Schürrle teve e foi perfeita, porque o Asa venceu por 2-0 e é líder do seu grupo. Coloca na a classificação pra gente aí, olha lá. O Asa é líder do seu grupo com 7 pontos, à frente do Vitória, por exemplo, que é um time Clube de Série A, né, Felipe? É, rapaz, mas se eu não me engano tem um saldo de gols menor que o do Vitória, porque o Vitória vence o CRB por 4-2. E o último jogo venceu por 4-1. Isso. E o Confiança tá ali, é o líder do grupo do CRB com 6 pontos, o CRB que tem apenas 1. Não tá impossível, tá aí a uma vitória da classificação, ainda tem alguns jogos, mas já começa a se complicar. Mais 2 jogos, né? O Clube de Regatas Brasil. Tem 2 jogos, dá para classificar? Dá. Mas já está começando a se complicar, já tem um saldo de gols aí de -4 contra 0 da Ferroviária, da Juazeirense, a Juazeirense que é uma equipe ali que está organizada, e ainda tem o Botafogo da Paraíba, que está ali com 4, o Piauí que está ali com 3, então é torcer para todos esses times perderem e o CRB ganhar. Esse é o grande problema, porque tá na cara que o CRB colocou a Copa do Nordeste como terceira opção. Algo que não está dando certo, porque não consegue vencer nem na Copa do Nordeste e também não consegue vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Já são 3 jogos e 3 jogos sem vitória na competição, Felipe. Então, assim, precisa equilibrar essa coisa, né? Tá jogando fora a Copa do Nordeste, que seria uma competição palpável para o CRB ganhar. Não tem grandes clubes aí com grandes investimentos como o Bahia, né? Temos outros clubes aí, Vitória, Fortaleza, Ceará, né? São times de chegada, né? Mas o CRB teria condições de vencer essa competição se enfrentasse ela, assim, com seu time titular, com seu time que tem de melhor. Mas já demonstrou que a Copa do Nordeste é a terceira opção do CRB. O CRB está numa escala ali de Série B, Copa do Brasil, que ainda vai jogar contra o Fortaleza, e a Copa do Nordeste, ó, aqui embaixo.
É isso aí. Vamos falar agora de Série B. Coloca na tela aí. CRB que joga no final de semana contra o Atlético, 8 horas da noite. Mas hoje começa a rodada Criciúma e Botafogo de São Paulo. Amanhã Juventude e Goiás, Ponte Preta e Vila Nova, Sport e Avaí e Ceará e Náutico. Seguindo a rodada no domingo, 18 horas, Operário e Cuiabá, América Mineiro e Novo Horizontino, São Bernardo e Fortaleza. E às 20 horas, aqui no Estádio Rei Pelé, CRB e Atlético Goianiense e Londrina, um pouquinho mais tarde, às 20 horas e 30 minutos. Felipe, eu já te coloquei aqui nesta semana como Barroca. E agora eu vou te colocar como Mário Marroquim. Ah, tá. Caso Não, o Mário Marroquim tá em Paris. Caso aconteça uma derrota do CRB neste domingo contra o Atlético dentro de casa, você, Felipe Marroquim, demitiria o Barroca? Não. Por Acho quê? que não acho que isso vai acontecer e também não faria porque não tem nome no mercado. Quem vai bem no lugar? E eu acredito, Felipe, até que essa questão de colocar a Copa do Nordeste como plano C, como terceira opção, é algo casado entre diretoria Sim, e não. comissão O técnica, problema né? do CRB é o elenco fraco. É. O elenco é Tem um fraco. bom time, 11 jogadores ali equilibrado, mostrou isso, né? Mas aí quando você precisa, né, do banco de reservas, de jogadores ali, Por você isso que eu não falei, tem. não é o time que é Não fraco, é tem. o elenco. O elenco é fraco, o Barroca vai fazer o quê? Vai tirar leite de pedra? Não tem como. Você jogar três competições com o elenco. Agora sim, um erro do Barroca. Ele queria trabalhar apenas com 30 atletas. Ele queria um elenco reduzido, sabendo que tinham três competições. Então ele tem culpa nesse cartório, porque se você só quer ter 30 atletas e você já não tem 5, você já tem aí 22 atletas. 11 jogam, 11 descansam. Então, para ter os 30, tem que ser 30 top, com condições de jogo. Não pensaram nisso, o CRB está sofrendo por conta dessa omissão aí. É melhor pecar por excesso do que pecar por omissão. Tem alguns jogadores, Felipe, que realmente já demonstraram que não tem cancha para jogar num CRB, para jogar numa Série B. E eu dou dois exemplos aqui do que eu observei bem ontem no jogo contra o Asa. O Pato, que não consegue fazer nada além de correr, correr, correr. Ele, quando tenta o cruzamento, erra. Quando tenta uma finalização, uma ou outra perdida, erra também. E o Vinícius Nunes também é outro jogador que não tem condições de estar no CRB. E assim, não tem nada a ver com o pessoal, viu, gente? A vida pessoal do Vinícius, do Pato, independente. Eu estou falando dessas duas pessoas, desses dois jogadores, como jogador, ali dentro de campo. Independente, não tenho nada contra nenhum dos dois. Mas são dois jogadores que têm um nível muito baixo que não deveria estar no elenco do CRB. Me fala uma coisa, Kailan não tinha condições de jogar não ontem, não? Ontem jogaria tranquilo, até Não é porque melhor do que Luizão? o CRB jogou com o Luizão, mas jogou também com o Wallace, que é zagueiro improvisado ali no meio de campo. E por quê? Por quê? Porque contratou o Patrick De Luca, que não joga há 4 meses. Ontem entrou na partida, então mostrou E por muita que coisa. tiraram Kailan do elenco? Para reduzir o elenco, porque queriam 30 nomes. Então, se chegou o Patrick de Luca, o outro é emprestado. Kailan não, Caliel. Caliel, perdão. Caliel. Perdão. É. Caliel. Então, é isso. Caliel não tinha condições de estar jogando ontem? Tinha sim, com certeza. Vamos falar agora do Centro Esportivo Alagoano, classificação em jogos na tela para a gente dar uma olhada. Olha lá, o CSA que é líder do grupo com 3 pontos, igual a Juazeirense, que está no grupo do CRB, sendo que o CSA tem 1 de saldo a mais, por isso que é líder. CSA joga amanhã, 4 da tarde, contra a Jacuipense, fora de casa, gramado sintético, e o grupo ainda se complementa com o Atlético de Alagoinhas e Juazeirense, Atlético de Alagoinhas aí que é o ponto frágil do grupo, e CSE e Asa, clássico alagoano, domingo, 4 da tarde. Clássico do interior aí, viu, Felipe? Mas falando aí de Jacuipense e CSA, Jacuipense vem de 5 jogos sem vitória, né? Mas são 5 jogos que, entre esses 5 jogos aí, Felipe, é interessante. Tem um empate na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino e que se define nos pênaltis e ele passa para a próxima fase que vai enfrentar o Palmeiras. Então aí é uma grande vitória, né? Sim, É uma grande sim. vitória. O CSA que já está por lá, ó. Já chegou em Feira de Santana ontem à noite, Felipe, para essa partida de amanhã, logo mais às 16 horas. Partida complicada porque é em um gramado diferente. É contra um time assim que, apesar que vem de 5 jogos sem vencer, mas só tem assim 2 derrotas. É um time que empata muito na temporada. Eu estava olhando ali, pesquisando um pouquinho, já tem 7 empates só nessa temporada.
São 4 derrotas e 6 vitórias, então é um time que não é besta, não. Não é um Atlético de Alagoinha, certo? É um time que tem um pouco mais de qualidade aí e o CSA precisa estar atento nesse jogo para poder sair vencedor, trazer 3 pontos aí para Maceió. É isso aí, boa sorte ao CSA. Segunda, iremos contar a história desse jogo para você. Vamos falar agora de gols da Sul-Americana e da Copa Libertadores da América nessa quinta-feira. O Botafogo estreou dentro de casa e ficou apenas no empate com o Caracas. Saiu atrás e depois Arthur Cabral foi buscar um empate para o Fogão. O Fogão que está aí desandando cada vez mais, rapaz. Mas foi muito bem ontem, viu, Felipe? Teve 27 finalizações, atacou bastante, mas a bola está teimando não balançar as redes. E o cara bobo venceu dentro de casa o Red Bull Bragantino na estreia. Red Bull Bragantino que vinha em uma sequência boa. E o nosso Corinthians, nunca critiquei. Mudou, viu, Thales? Mudou. Olha aí, o Kaique, golaço, rapaz, de E cobertura. o Fernando Diniz bancou o Gol Kaique de como craque, titular. viu? E Yuri Alberto, sempre ele fez o gol. 2 passes do Garro que não vinha sendo muito utilizado pelo Dorival Júnior. Então, quem diz que técnico não muda o time, tá aí um grande exemplo. Garro jogando, deu 2 passes para gol. Corinthians venceu na sua estreia o Platense por 2-0. Mas vamos ver a realidade do Corinthians para esse final de semana. Coloca na tela os jogos da Série A. Olha ali, roupa cadeira. Ele tirou rápido. Ele correu, rápido para ninguém ver. Ali o último jogo eu vi, ó, aqui embaixo. Vai aparecer aqui embaixo o jogo do Corinthians. Vamos lá, coloca na tela aí. Olha Isso. aí, rapaz. Vamos logo começar amanhã. Tem Remo e Vasco, Vitória e São Paulo, Mirassol e Bahia, Santos com Neymar e Atlético Mineiro e Internacional e Grenal 452. Esse jogo é sempre bom de assistir, pega fogo. Domingão, 11 da manhã. Eu gosto desses jogos nesse horário, viu? Atlético Paranaense e Chapecoense. Naquele gramado sintético vai estar um frio. Triste. Agora fecha, né, o estádio do Atlético. O estádio dele fecha lá tranquilo, Às 16 horas tem Botafogo e Coritiba. Às 18 horas esse jogo mudou de dia, né? O jogo seria amanhã no sábado. Grande. Mas aí o Flamengo chegou atrasado de viagem somente na quinta-feira às 7h20 da noite. Pediu a CBF mudou. O próprio Fluminense acatou também, aceitou a decisão. E aí tem torcedores do Fluminense vendendo o ingresso ou cancelando porque não aceitaram que o clube fez isso. Não queriam. Mas aí, meu amigo, não tem como também. O time não teve descanso nenhum. Não. Então, 18 horas, clássico, Fla-Flu, Flu-Fla. E às 18h30 tem Cruzeiro e RB Bragantino. Fechando a rodada, tem esse grande clássico do futebol brasileiro, o Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras. Vamos lá. Fichas para... Volta aqui pra gente. Fichas de Fluminense e Flamengo. Fluminense e Flamengo, 6 fichas para o Fluminense, 4 para o Flamengo. Fichas de Corinthians e Palmeiras. 5-5 é sempre um empate esse jogo aí. 5-5. Então é isso. Cara. Segunda-feira você cobra a gente aí nos comentários. E claro, se você tá vendo na televisão, não esquece de conferir nosso canal no YouTube. Todo o programa tá disponível lá. Então não esquece. Um abraço e até segunda. Valeu, galera. Bom final de semana. Segunda-feira a gente volta com muita informação. Tchau, tchau.